Bom dia. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Um homem cego ganha visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: Recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém? Esta passagem nos relata sobre um mendigo que estava à beira do caminho e suplicando por esmolas. Ou seja, dá para traduzir esta passagem por alguém que estava fora do caminho de Deus, que estava desviado da presença de Deus, que não mais estava mais caminhando com Jesus, que estava à beira do caminho e suplicava por esmolas. Neste trecho, fala que Jesus estava passando ali. Então, o cego de Jericó, exclamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, suplicava pelo filho de Davi. Via Jesus como filho de Davi, um líder político que vinha para libertar o povo e suplicando misericórdia. E os que caminhavam à frente dele repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse instante, ao ver que as massas, que muitos estavam repreendendo o homem por estar clamando por misericórdia, por ter o anseio de voltar para o caminho de Jesus, Jesus então para neste momento em demonstração de repreensão pela atitude que as pessoas estavam tendo em repreender aquele cego que estava clamando por misericórdia, que estava sedento pela misericórdia de Jesus e voltar a estar pelo caminho que Jesus trilhava e nos mostrava o caminho, para a multidão. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou. Aqui Jesus pergunta para este cego. E ele faz essa pergunta para mim e para você também. Que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Que possamos pôr na presença de Jesus, assim como este cego de Jericó, perguntando, respondendo para Jesus: o que queres que eu te faça? O que a gente precisa? Muitos precisam voltar para o caminho do Senhor, voltar a enxergar novamente. E é o que este homem fala: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Imediatamente este homem recuperou a visão e voltou a enxergar. Mas já não viu mais Jesus como filho de Davi, um líder político que vinha salvar aquela massa. E sim começou a glorificar a Deus,
pois já não via Jesus como um Messias, e sim como Filho de Deus. E a Bíblia relata que ao perceber isto, ele recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Essa passagem nos relata muito uma pessoa que pode estar pela beira do caminho e pedindo misericórdia para Deus. E quando muitos impedem, tentam impedir essa súplica justa de alguma pessoa de voltar para o caminho de Jesus, Jesus para e pergunta para essa pessoa: que queres que eu te faça? E que possamos responder a Jesus assim como este cego respondeu: Senhor, quero voltar a enxergar. Aqui está uma essência para voltar para o caminho de Jesus. Voltar a enxergar Jesus não somente como um libertador, e sim como Filho de Deus, e receber o Filho de Deus em nossos corações para sermos co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Tenha um bom dia.